Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, senhores. Dando continuidade à nossa reunião de julgamento de setembro de 2020, a gente já vem a pauta de julgamento para os processos, integralmente para os processos pautados para o dia 2 de setembro, no uso da faculdade contida no artigo 11 da portaria 17296, com a redação da 17077, portaria CARF. Nós vamos antecipar o início da sessão de julgamento da manhã desse dia 3 de setembro de 2020, com a ressalva de que não haverá para esta sessão de julgamento nenhum acompanhamento ou sustentação oral. Assim, vamos dar seguimento pelo primeiro processo da pauta, com a ressalva ainda de que o colegiado correspondente à primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento do CARF está completo aqui com seus conselheiros titulares, conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto, conselheiro e presidente da turma. Vamos iniciar os trabalhos pelo processo 189, processo de relatoria do conselheiro Daniel Melo. É um processo que trata de ITR e ele é um paradigma de um lote de repetitivos composto pelo processo 190, também do mesmo contribuinte, tá? O processo 189 é do contribuinte Cotema Agropecuária Limitada. Conselheiro Daniel, por favor, fique à vontade. Senhores, esse processo, mais um aqui de ITR, em que é uma propriedade rural em Uberlândia, Minas Gerais. O exercício é 2006. O valor do crédito tributário foi de 25.944,64, certo? A ação fiscal solicitou um laudo de avaliação emitido por engenheiro agrônomo florestal, conforme estabelecido na NBR 14653, e frisou aqui a falta de comprovação do VTN e seja um arbitramento com base nas informações do CIPT lá da cidade, né? Que coloca o valor do hectare em lavoura, campos, pastagem pecuária, matas, cada um discriminando seu valor. A fiscalização resolveu alterar o valor do VTN de R$ 1.183,71 para R$ 4.000, né? Na impugnação em que foi reiterada no recurso voluntário, ele apenas se limitou a juntar uma cópia de uma declaração de um produtor rural, informando que uma área lá ocupada com milho de 1.050 hectares em 2000, e tem outra área de utilização de produtos vegetais de 400 hectares, né? Em verdade, aqui o que ele quer é mudar a declaração dele, alterando a informação, o campo da declaração em que informa produtos vegetais. Ele também informa uma área de 17 hectares com pastagens, né? A DRJ entendeu que ele perdeu a espontaneidade, porque não pode agora querer retificar a declaração sem demonstrar um erro de fato. E em relação ao VTN, ele não apresentou nenhum documento apto,
hábil, a DRJ manteve, então, o lançamento de acordo com as informações, o arbitramento realizado pelas informações com base no CIPT. Passando para o voto, o recurso deve ser conhecido, e o primeiro ponto que eu abordo é a alteração da DITR inexistência de dias de fato. Alega a recorrente que a área de produtos vegetais seria de 1.050 hectares e não a declarada de 1.290 hectares, conforme documentos apresentados. E a área de pastagens, que seria igual à declarada, 17 hectares, mas não teria como comprovar por meio de documentos. Todavia, como bem pontuado pela decisão de piso, a contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer a retificação de sua DITR. Não havendo prova da existência de dias de fato, não há como se acatar a solicitação de alteração da declaração. Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de alteração, a retificação pretendida iria agravar a exigência, o que não é possível. Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações da recorrente. Em relação ao valor da terra nua, eu coloco aqui todo aquele esboço da legislação, da autorização da fiscalização para arbitrar o valor da terra nua, certo? E, com base nessas premissas, a fiscalização optou por utilizar o valor do hectare constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN, mas no atendimento da fiscalização e da autoridade julgadora de primeira instância não apresentou laudo no entendimento da fiscalização e da autoridade de primeira instância não apresentou um laudo de avaliação que demonstre o atendimento das normas da BTN. Realmente, de acordo com as razões expostas na impugnação e renovadas em sede de recurso voluntário, a contribuinte reconhece expressamente que não tem como comprovar o valor do VTN declarado, limitando-se a asseverar que chegou ao valor através de consultas telefônicas realizadas à EMATER. Por óbvio, o procedimento adotado pela recorrente não tem força probatória para afastar o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal. Diante de todo o exposto, eu voto por conhecer o recurso voluntário para negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Só mais uma dúvida, assim, por exemplo, não é nem em relação a esse caso específico, mas aqui quando ele cita a folha 79, onde tem o VTN DITR, como se fosse uma média, 3.103, é a média de todos os VTNs daquela região, declarados, porque aqui ele diz, né, que tem a pastagem, aí isso aqui é o contrário do CIP, né, 79. 79? Aí tem pastagem, 5.200, cultura, 6.000, campos, 4.200 mata, 4.000, isso aqui é o CIP. Normalmente considera a aptidão de uma área, entendeu? Porque às vezes, no determinado local, tem área que não serve, por exemplo, para plantação, tem área que é fechada, então, para cada área, ele consegue identificar aqui a aptidão agrícola e deve ser dessa forma. Você não pode, por exemplo, pegar uma área de mata, que o VTN normalmente é menor, e considerar que o preço dela, o valor da terra nua, é o mesmo, por exemplo, de uma área de pastagem, que é uma área produtiva, e que normalmente vale mais, entendeu? Então, naturalmente, a fiscalização considera esse tipo de situação para, eu não sei o que tem no imóvel, mas normalmente vai levar em consideração essa aptidão agrícola. Se for uma área de pastagem, uma área que o camarada usa, como nesse caso aparentemente diz que tem pastagem e tal, agropecuária, ele vai encaixar dentro desses valores aqui. Aqui para que eu ver, ele considerou 4.000 mesmo, mas aí em cima delas, em cima da aptidão agrícola, tá vendo que tem um VTN DITR 3.103, isso deve ser a média, né, de todos os VTNs. Média das DITR daquela região. De todas as... tá, ok. Da região. Da região, ok. Então, normalmente, ele vai pegar e vai usar ele aqui, quando ele tinha essa indicação, usou acho que 4.000 que você falou, não é isso?
Isso. Ele poderia ter essa indicação, sim. Ele faz essa alocação para poder fazer essa alocação. Diga, Daniel. Só por curiosidade, eu estava mexendo essa semana aí no Google para ver os valores médios assim, de hectares, né, nas cidades brasileiras aí. Aí tem 2020, se você procurar no Google, tem um documento da Receita Federal que informa, assim, o valor médio de hectare, né, do hectare para o exercício 2020. Aí tem alguns municípios que não, que informam uma média geral, que não informam por aptidão agrícola, assim. Aí ele bota, está lá no documento, o município informou de forma geral, aí outros não, outros informam, pecuária, pastagem, ele fala, né, tem pela aptidão agrícola, aí ele tira um valor, principalmente no Ceará aqui, geralmente a turma informa, a terra não é muito boa, né, aí a turma informa, os municípios informam de forma geral, mas Tocantins, Goiás, coloca por aptidão agrícola lá. Senhores, é uma questão até inusitada esse processo. Eu não consigo conceber o contribuinte estar falando assim, olha, eu não tenho 1.200 hectares de área de pastagem, eu tenho só, sei lá, 800 hectares. Eu não consigo conceber que a gente não aceite isso por conta de uma alegação de que não cabe retificação de declaração. A retificação de declaração, essa limitação para retificar a declaração depois de iniciado o procedimento de ofício, ela está limitada à retificação que vise reduzir tributo, reduzir ou excluir tributo. E não nesse caso. O contribuinte está pleiteando, ele está falando assim, olha, eu errei aqui, você lançou, está tudo certo, não tem como combater, e mais, eu errei. Não é 1.290, é só 90. Eu não tenho como comprovar isso. Aí o que a gente faz? Não pode retificar, então você não paga o tributo que ele quer pagar sobre isso, sob o argumento de que vai prejudicar ele. Ninguém vai prejudicar ele que está pedindo. Mas a operação é pior para o lançamento, eu acho. Mas tem que agravar a exigência, né? Como é que a gente vai? Mas não seria um agravamento da exigência? Não, senhor, nós não estamos exigindo nada do contribuinte. Ele que está exigindo da gente uma providência, falando assim, olha, eu não tenho essa área, eu errei aqui, corrige que eu errei. Se ele está dizendo, e eu estou falando assim, não vou corrigir porque não tem erro de fato. Ora, se o contribuinte está dizendo que errou, para mim o erro de fato está evidente. É lógico que vai haver um aumento da área tributável, sim, vai haver, mas para esse valor, para esse reflexo, tem que ser considerada lá vai ter que ser calculada lá pela unidade, para não lançar multa de ofício sobre ele. Porque é como se o contribuinte tivesse... Você veja o seguinte, eu faço minha declaração de rendimentos, identifico e boto lá uma despesa médica de 30 mil reais. Aí a Receita me chama e fala assim, olha, eu quero comprovar. Eu falo assim, eu não tenho como comprovar. Ela glosa a minha despesa. Eu falo, de fato, eu não tenho como comprovar isso. E mais, eu esqueci de declarar essa outra fonte aqui. Aí nós vamos falar o que para ele? Não, você não é mais espontâneo. A espontaneidade, ela não está aí para isso. Ela está para proteger o contribuinte, não para ir contra ele. Né? Para proteger o interesse público, não para ir contra o interesse público. O interesse público é ver o valor recolhido a seus cofres. E o contribuinte está falando assim, olha, eu declarei 1.200, o fiscal falou assim, olha, 1.200. Nem mexeu nisso. Aí ele vem no recurso e fala assim, olha, eu não tenho isso aqui, 1.200. Aí a gente fala assim, não, mas agora tu não pode retificar, tu vai ter que pagar menos. É isso que a gente está fazendo, é esse o recado que a gente está dando para o contribuinte. Então me parece que esse argumento de espontaneidade, ele não se aplica nesse caso, porque o contribuinte está falando que errou. E se errou, a única coisa que a gente pode fazer diante da boa-fé do contribuinte é falar assim, está evidente a boa-fé do contribuinte em denunciar espontaneamente uma falha na declaração e, portanto, deve ser recalculado o tributo, mas sem imposição da penalidade de ofício. Me parece que é o mínimo que a gente... Não dá para a gente falar para o contribuinte que quer recolher, não, a gente não quer receber. O interesse público não quer o seu dinheiro. Considerações, senhores? Rodrigo?
que já fez algumas manifestações. Eu estou com a voz do Sávio nos debates, que ele tem economizado aí a voz com a gente. Presidente, eu entendo suas considerações, mas eu acho que como é que a gente faz aqui? A gente altera o lançamento, porque uma coisa dessa a gente está alterando o lançamento. Determinar o recálculo do tributo, desconsiderando a área que o contribuinte disse que não tem nada a ver com o lançamento. Ele está espontaneamente falando assim, aqui está errado, eu errei. Aí tem que falar assim, olha, você precisa cobrar esse cruzinho dele aqui. Ele que está falando, não somos nós. Mas não estaria decaído já, nesse caso? Sim. Pode ser que sim. 2006? Sim. Pode ser? Pode. Mas aí o argumento é outro. Você entende? Pode ser até por aí. Falar assim, olha, isso aqui seria devida, mas vai ter que importar uma retificação do valor declarado, no momento em que já está decaído, na verdade, já decaiu o direito à fazenda pública de constituir o crédito tributário, você já está homologada a declaração, tudo é argumento, mas não é argumento de não poder retificar. Porque, nesse caso, o erro, de fato, está na palavra que ele está dizendo. Deixa eu só aproveitar para até perguntar uma questão para vocês. Essa declaração aí, essa retificação, ela é realizada com base em algum dispositivo de lei ordinária do próprio ITR ou segue aquela lógica lá do 147? Sabe, lembra para mim a lógica do 147. É aquela questão que você mencionou aí, que a retificação por iniciativa do próprio contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Para você ver, então, você só admite essa retificação enquanto ele estiver espontâneo, não é isso? Antes de notificar do lançamento, diante que reduzir tributo e tal. A evidência de erro de fato, mas que visa o quê? A reduzir tributo ou excluir tributo. Nesse caso, não é. Nesse caso, agora, é pertinente o outro argumento. Falar assim, olha, importaria numa cobrança de um tributo que o contribuinte está querendo pagar, o processo a manifestação do contribuinte nesse sistema de 96, caberia mais pagamento, porque nesse caso nem é questão de decair, porque a Receita não ia fazer o lançamento, mas é questão de prescrição. Já não passou o tempo para cobrar, que o processo acho que é de 2006. Mas aí o argumento é o outro, não o argumento da impossibilidade de retificação. Presidente, assim, eu preciso refletir mais um pouco sobre essa questão, porque eu não sei se do mesmo jeito que a gente não... mas no caso a gente não faria, a gente diria para a Receita Federal fazer, né? Porque do mesmo jeito que a gente não faz um lançamento, a gente não é autoridade competente para fazer, nem para... Aí já é outro argumento. Olha o argumento pertinente do Rodrigo. Eu não posso, eu vou negar provimento, porque a matéria em litígio é essa. Agora, a questão da retificação é uma matéria que compete a análise lá da unidade. Se já não fez, ela já pode ter até feito. Então, caberia. Então, é uma saída bastante honrosa, me parece, inclusive. Falar assim, olha, como a minha competência é só para isso, beleza, eu só vou tratar do que está em discussão e que está em litígio. Agora, essa matéria aqui escapa ao litígio, porque é a manifestação do contribuinte querendo reduzir, isso vai importar em uma oneração maior para ele mesmo. Mas isso é uma matéria que deve ser tratada pela unidade, porque é o contribuinte falando assim, olha, eu errei, eu quero pagar essa diferença. Você entende? Então, é outra alternativa.
Mas, mais uma vez, não é a impossibilidade de retificação. Entendi. Daniel, colegas, mais alguém quer fazer alguma consideração? Nada, senhores? É verdade. O artigo 147 aqui que o Sábio citou, né, fala em retificação quando vise reduzir ou excluir, né, tributo. Se for retificação para majorar, não tem empecilho, né? Mas tem aquela questão, a gente não, do mesmo jeito que a gente não pode... quantas vezes a gente diz aqui, ó, não sou autoridade para isso. A autoridade para isso é a autoridade lançadora, a gente é a autoridade julgadora, então a gente diz lá na nossa decisão, ó, o contribuinte quer pagar mais. Unidade, veja aí. A gente fala que a gente não pode fazer revisão de ofício, mas a gente pode retificar, reconhecer a retificação de erro quando ficar evidente o erro de fato. A gente pode reconhecer. E a gente faz isso de vez em quando. Ó, aí o nosso argumento, e é o argumento que o conselheiro usou, não ficou evidente o erro de fato. Né? Então esse foi o argumento. Se tivesse ficado evidente, para mim está evidente, porque o contribuinte que falou, eu errei isso. Se ele estivesse falando errei ao contrário, ele tem que me comprovar. Agora, se ele está errando, ele mesmo está dizendo contra ele, eu não preciso que ele me comprove nada. Para mim, não tem relevância fiscal essa matéria. Tu imagina um sujeito que teve um valor de um rendimento de 10 mil reais, não ganhou nada no ano, mas num determinado mês ele ganhou 10 mil reais, teve 2 mil retido na fonte, 2.700. Aí ele não apresenta a declaração. É conveniente que o fisco, você acha que o fisco vai se movimentar para fazer uma autuação nesse contribuinte para, no final das contas, dar 2.500 para ele? Pode fazer, mas é uma matéria que acaba não tendo relevância fiscal. Então, pode não fazer também, entendeu? Então, normalmente, só um minutinho, Daniel, quando você trata de uma questão nesse sentido, você verifica critérios de relevância. Né? É mais relevante eu autuar esse contribuinte que sometiu para eu pagar ele 2.500 ou eu autuar o outro que ficou devendo alguma coisa? Eu vou para o outro, acabo deixando esse de lado. Entendeu? Então, nesse caso, me parece que o erro está aí. Né? E eu não preciso que ele me comprove, é uma matéria que eu não depende de comprovação, ele mesmo está dizendo. Pois não, Daniel? Assim, o meu entendimento é que não pode haver o agravamento da exigência, né, desse auto de infração. E, assim, o fundamento que eu não coloquei mais diante da discussão, eu acho que é pertinente, poderia ser o artigo, eu vou dar uma lida aqui, o artigo 18, parágrafo 3º do decreto 7235, parágrafo 3º diz o seguinte: quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizadas no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resulte agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração do fundamento legal da exigência, será lavado auto-infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao objeto passivo prazo para impugnação no que concerne a matéria modificada. Aqui não seria o caso Não, Daniel. Ele porque ele está... Isso aí seria para a seguinte situação: no curso da tua análise, né? No curso da tua análise, você identifica que o fiscal, por exemplo, não pediu a averbação e não tinha nada averbado da reserva legal. Aí aquele está confessado, não precisaria nem se defender, né? Para exigir isso, precisa de um lançamento complementar. Nesse caso, a gente não está exigindo nada do contribuinte, é ele que está falando, por iniciativa própria. Olha, eu quero rever isso. Aí o procedimento é outro, é a espontaneidade dele. Como isso não foi matéria, a espontaneidade, ela só alcança as matérias que estão em litígio. A perda da espontaneidade não alcança o resto tudo. Foi o exemplo que eu dei da despesa médica e a omissão de rendimentos. Se eu quiser, eu vou lá e declaro e pago. E é muito bem vista essa conduta. Na verdade, presidente, você teve em algum momento convicção de que ele está tentando revelar essa área para se prejudicar mesmo? Ele tem consciência que ele não tem? Eu acho que ele se confundiu. Ele está querendo
justificar uma área aí de pastagem e tal, pensando que vai beneficiá-lo, mas na verdade não vai prejudicá-lo, né? Eu acho também, história, né? A confissão do crime, vamos supor, do direito penal lá, mesmo que uma pessoa confesse um crime, ali é um indício, ele não vai ser condenado porque confessou o crime, ele vai ter que... Não sei, viu? Vamos supor que o cara confessa um crime... 99% dos créditos tributários recolhidos pelo Fisco Nacional, ele decorre de declaração espontânea. Tu imagina se todo mundo que declara assim, olha, eu ganhei R$5.000 nesse mês, e o fiscal tivesse que ir lá para comprovar se ele ganhou mesmo? Então não existe isso. Não faz sentido essa sua comparação. Mas vamos supor, eu tenho uma declaração que é um documento, né, próprio, e aí o cara tem o prazo aí da perda da espontaneidade, então já pensou se todo mundo for querer, mesmo que seja para se prejudicar, for querer mudar a declaração, né, se for para recolher mais tributo, eu quero mais. Depois de já iniciado um procedimento. Eu não posso negar ao contribuinte a possibilidade dele recolher o tributo que ele acha que é devido. Eu teria que dar uma olhada, eu já nem lembro onde que eu vi, mas me parece... E quanto à área de 17 hectares informada como área de pastagem, é uma parte do imóvel cedido para uso dos funcionários para criar suas vacas para a produção do leite. Desta maneira, não temos notas e outros documentos que comprovem a sua utilização, a não ser o testemunho dos funcionários. Nem se discutiu isso aqui. Por erro na interpretação de parte, foi informado como utilizada com produtos vegetais a área que era geralmente utilizada, os 1.290 hectares. Não, aí aqui no outro parágrafo, após esse aí que você está falando, foi aí que eu estou notando que ele está achando que se diminuir a área de produto vegetal, vai diminuir algum valor e ele vai ficar sem nada, ele vai ficar sem pagar nada, porque ele pede o cancelamento dessa glosa, que não ocorreu, seja considerada 400 hectares de área de produtos vegetais, mais 890 de descanso. Ou seja, o que ele declarou como 1.290 é a soma desses dois. 400 com os 890. E 17 de pastagens. E aí ele pede, considere o grau de utilização 91,9 e a alíquota 0,3. Ou seja, ele diz que o grau de utilização dele é esse. Então, a gente nota que ele, apesar de ter pedido para glosar, mas ele está... A situação é tão incomum que eu imagino. Falando aqui, que seja retificada para 400 hectares a área ocupada com produtos vegetais e 800 a área em descanso ou pouso e 17 hectares a área ocupada com pastagem. Considera assim o grau de utilização. Entendeu? Mas assim, a questão é, a gente está como se isso de fato tivesse sido glosado. E aí está falando assim, olha, eu não vou retificar porque não está espontâneo. A minha preocupação é só o fundamento do voto. A gente tem várias maneiras de simplesmente falar assim, olha, eu vou negar provimento do mesmo jeito. Mas não me parece que seja por conta da espontaneidade. E ele mesmo está dizendo que não existe, que ele errou. Agora, se ele quer recolocar aqui, já é outra coisa. Eu quero pegar esse 1.290 e explodir para cá, e já é outra coisa. Aí tudo bem, vem a tese lá do Daniel. Mas eu acho que a espontaneidade... pode ter que estar distrito ao lançamento. A gente está distrito ao julgamento do lançamento, que foi VTN. Isso aqui não tem nada a ver, não vou entrar nessa matéria, até porque, no final de contas, essas confusões todas que ele faz de área para cá, área para lá, no final o que ele pede é o seguinte, grau de utilização 91,9 e alíquota 0,3. Então, no final das contas, ele mesmo se confunde para acabar pedindo o que já estava na declaração dele, o que não foi trocado. Então, a gente diz, isso aí que você está fazendo, você interpretou errado, a gente vai ficar distrito aqui, a gente não entra nessa área, se é espontaneidade ou não. Diz que isso aí não tem nada a ver com o lançamento e é VTN aqui. E VTN ele nem questionou. É uma matéria que ele nem questionou, que inclusive... A única matéria é litígio. Uma única matéria de litígio que ele não questionou e que inclusive poderia ter sido já cobrada, como tem uma informação aqui, a Folha 123, que a unidade preparadora lá estava com receio, por isso que pediu urgência nesse processo aqui, porque está com receio de haver risco de prescrição. Porque a DRJ deveria, né, se manifestar dizendo que não era matéria de litígio, a partir dali já podia ser cobrada.
O problema é que aí vai depender das áreas tributáveis também, né? Como é que tu vai fazer o lançamento sem concluir essa questão de área tributável? Daniel, por favor, quer falar alguma coisa? Vamos para concluir, por favor. Você ia falar alguma coisa? Eu só quero manter, porque, assim, para mim, a questão da perda da espontaneidade é para alterar a declaração. Não importa se vai alterar para reduzir ou aumentar o tributo, entendeu? Então, ele não pode alterar depois de iniciado qualquer procedimento de ofício. E sem demonstrar um erro de fato, simplesmente ele declarou errado, mas por que declarou errado, né? E aí tem essa confusão. Então, assim, eu mantenho esse fundamento do voto. Senhores, depois, tudo bem, vamos lá. Rodrigo, como vota? Presidente, eu acompanho o relator pelas conclusões. Ok. Francisco Guarita? Eu também acompanho o relator. Você acompanha o relator. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Débora? Acompanho o relator. Sávio? Só para arrematar, como é que ficou aí, presidente? O relator está negando provimento a recurso voluntário, naqueles termos de que, por entender que não cabe a retificação no curso após o fim da espontaneidade. E aí tem a questão da gente, da saída do reconhecimento do erro de fato, seria mais ou menos por aí, né? Mas são duas questões aí, né, presidente? A principal é que ele não TN, o que ele diz? É a única coisa do lançamento. Ele disse que conseguiu chegar ao valor da terra nua ligando para a Emater. Ligou para os caras lá e disse, quanto é que vale a minha terra? O cara disse, vale tanto. Aí, esse é que é o principal. O VTN que é o objeto do lançamento. Quanto à manifestação do contribuinte de que errou na área, ele entende que não é momento mais de retificar e que a retificação importaria no agravamento da exigência que não poderia ocorrer. Não sei. Alguém vai levantar essa divergência aí? Não, o Rodrigo só votou pelas conclusões, porque ele entende que deveria ser, de fato, negar o provimento. Talvez tivesse um tratamento diferenciado aí a questão né, do que fazer com essa retificação, mas ele votou pelas conclusões. Então, vou pelas conclusões. Ok, Marcelo? Acompanho o relator, presidente. Ok, senhores. Então, fica do seguinte sentido o resultado. Processo 189. Acordo aos membros do colegiado, por unanimidade, eu também vou acompanhar o relator pelas conclusões, por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões. Conselheiro Rodrigo, Sávio, não é isso, Sávio? Isso, presidente. E Carlos Alberto. Senhores, mais alguém eu esqueci? Alguém votou pelas conclusões, eu esqueci de anotar aqui? Não, né? Ok, senhores, então ficou do seguinte sentido: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões conselheiros Rodrigo, Sávio e Carlos Alberto. Esse resultado ele se repete para o processo seguinte, e que vai receber aquele complemento que o processo foi julgado pela sistemática do recurso repetitivos, aplicando-se decidido no processo final 2010-90. Processo seguinte, Companhia Agrícola Santa Clara, processo 191, relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro, também um processo
que corresponde a um paradigma do lote de repetitivos composto pelo processo 192, da mesma empresa, do mesmo contribuinte. Esse aqui tem só o VTN, certo? Não tem área de preservação permanente, área de reserva legal. Aqui é uma alteração do VTN por conta que a fiscalização entendeu que o VTN que ele utilizou era muito baixo e estava subavaliado, né? Mas aí ele apresenta o laudo de avaliação, certo? Que pela experiência a pouca experiência que eu adquiri aqui julgando esse processo e ouvindo aqui os membros da nossa egrégia turma, eu vejo que quando se tem laudo de avaliação, né, assinado por engenheiro agrônomo que tem um mínimo de, digamos, de sustentação, né, de seja bem criterioso, a tendência é que se aceite o laudo, né. Então, eu já partindo aí para a conclusão em amarelo, eu entendo que assiste a razão recorrente, não obstante o laudo de avaliação, que está aí as folhas 223, 285, ter apurado um valor de hectare inferior à média do CIPT, 43,78, isso não significa dizer por si só que o VTN foi subavaliado. Né? Qualquer raciocínio nesse sentido seria o mesmo que simplesmente tirar a validade do laudo técnico de avaliação, posto que seria emprestado todas as vezes que não se aproximasse da média apurada do CIPT. O laudo de avaliação que repousa as folhas 223 e 285 foi assinado por engenheiro agrônomo habilitado e está balizado em critérios técnicos, explicitando minuciosamente em mais de 60 laudas os dados objetivos que levaram à conclusão do valor médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente. Da recorrente, é uma empresa, né? Assim sendo, o laudo técnico de avaliação e seus anexos, apresentados pelo contribuinte, merecem fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar o valor do VTN declarado na DITR. Diante do exposto, voto por conhecer recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento, determinando o recálculo do tributo, considerando o valor do VTN apurado no laudo de avaliação de folhas 223 e 285. Só tenho que ver, presidente, se é provimento total ou parcial, porque eu vou tirar aqui a dúvida se esse valor do laudo foi o mesmo que foi considerado na declaração. Não, foi não. Foi não, ele tá maior, né? Tá. Mas aí tem que ver o que ele pediu também, né? Se ele pediu para ser o laudo, acho que é provimento total, né? Mesmo total para reduzir, né? Para reduzir, não para cancelar. Ok. Então a conclusão está correta, né? Dando provimento, né? Determinando o recálculo do tributo considerando o laudo de avaliação e não a declaração original. Né? Foi o que eu coloquei, ó. Não coloquei provimento parcial, não, na verdade. Mas a DRJ já tinha catado esse laudo, o que aconteceu? Que ela fala que desta forma não há que se falar que o contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na DVE, devendo, pois, o mesmo ser acatado. Não sei se eu estou vendo no lugar errado, mas eu estou em folhas, eu vim com a folha 415, se não me engano. Não, deixa eu ver. Isso aqui eu acho que é o recurso dele, é isso? É recurso, né? Que folha aí? DRJ é folha 381, 382 e começa na folha 357, começa na 357. Exato. O lançamento foi procedente, ou seja, a impugnação foi totalmente improcedente.
Não tem nada provido na DRJ. É isso aí. Ela considerou que é o CIPT pronto. Porque o que eu noto, né, que diferente do entendimento que a gente constrói aqui, é que sempre quando tem um valor de hectare muito baixo em comparação à média do CIPT, a DRJ tende a concordar com a fiscalização de que está subavaliado. Bom, então você está dando provimento parcial, é isso, Daniel? Senhores, considerações? Não, presidente, eu estou dando provimento, porque é isso, apesar de ter outro VTN declarado, ele pede isso, né, do laudo, né, por ocasião do recurso. Eu estou dando provimento para dizer que o valor do VTN deve prevalecer se o laudo é de folhas tais. Rodrigo, como vota? Beleza, eu acompanho o relator. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Só uma dúvida, presidente. Estava dando uma olhada aqui. Tem a RT tudo, né, Daniel? A RT? O laudo. Não, eu precisaria confirmar essa informação, mas Estou olhando aqui. Mas você acha que bastando... Eu confirmo a informação, mas tem que ter a RT mesmo, o laudo de avaliação sendo assinado com o engenheiro agrônomo? Sim, a gente julgou... Nós jogamos hoje nesse sentido. Eu só não sei se nesse caso a gente imporia essa exigência, porque essa exigência ninguém questionou ela até agora. Olha, 325, presidente. Dá uma olhadinha, tem uma RT ali. Então já está lá. Perfeito, acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho. Acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Ok, Daniel? Ok, presidente. Esse é o resultado do processo seguinte também, que é o repetitivo dele. Então, para o processo seguinte, também de seu Manuel Moreira Neto, desculpa, não é isso, nós estamos falando da Companhia Agrícola. Manuel, próximo. Para ir para o processo 190 e para o processo 191 e 192. Acordo de membro do colegiado, por unanimidade, dá provimento ao recurso para determinar o recálculo do tributo devido utilizando o VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Processo seguinte, processo do conselheiro Francisco Nogueira Guarita, processo do contribuinte Manuel Moreira Neto, também um paradigma de repetitivo cujo resultado será aplicado ao processo 194, também do contribuinte Manuel. Por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade. Esse processo é referente a imposto sobre propriedade territorial rural. Utilizarei como voto a decisão do voto o relatório do voto relator de primeira instância. Trata-se o crédito tributário lançado em procedimento fiscal de verificação de cumprimento de obrigações tributárias relativamente ao ITR suplementar no valor R$ 77.972,39, acrescido de juros e moras de uma propriedade numa área total de 1.156 hectares.
Tratou o valor do bem imóvel, no caso, tratou também do valor do imóvel, valor terreno, valor das culturas, produtos vegetais e florestas, onde, de longa explanação, discordando da avaliação aplicada pelo fisco, explicou dos valores desses itens apurados no laudo e registrou a aplicação do fator de redução 0654, com a finalidade de trazer os valores de 2012 para o ano 2007. Porque, na realidade, o contribuinte apresentou o laudo de avaliação referente a 2012 e usou o índice de correção para trazer para o ano de 2007. Em sua decisão, o julgador de primeira instância decidiu que assiste razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte emenda. Valor terno, laudo técnico. O lançamento que tem alterado o VTN declarado, utilizando o valor de terras constantes do SIFT, Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se na contestação for oferecidos elementos de convicção embasado em laudo técnico específico de imóveis, elaborado em consonância com as normas dessa Associação Técnica, que apresente valor de mercado diferente do lançamento relativo ao município do imóvel e ao ano base. É paradigma do processo de lote efetivo de recursos. Então, voto. Ao iniciar esse recurso, o contribuinte deve se comentar demonstrando a sua insatisfação com a autuação e também com a adesão atacada, ao mesmo tempo em que faz um histórico do processo, desde a sua autuação até o tópico da adesão ora atacada. Continuando esse recurso, o contribuinte encontra por sustentar basicamente as seguintes alegações. Discordância pela não aceitação do laudo técnico apresentado e também pela discordância quanto ao grau de utilização da propriedade. Conforme se verifica na notificação do lançamento, a autoridade lançadora aduziu na descrição do fato que, como o valor da terra nua de DTR declarado de 16,17 está subavaliado em vista do constante do CIFT de 2.000 hectares, no valor de 2.000 hectares, considerou-se este último referente ao município de Carrancas, Minas Gerais, com base no menor valor da terra nua por hectare. O valor da terra nua, segundo o laudo de avaliação, o valor da terra nua em 1º de janeiro de 2007 era de 1.144,09, certo? Coisa que a DJ não aceitou, não acatou. Argumentando ainda que as dimensões da propriedade amortizada são muito aquém. A DJ negou ao lado pelo seguinte, argumentou ainda que as dimensões da propriedade amortizadas são muito aquém a da área fiscalizada. 3 delas compreendem aproximadamente 10% da área total do imóvel e as demais muito menos de 2 dígitos. Fato que descarta a possibilidade de se entender que conhece características semelhantes. Isso porque, conforme bem destacado pela perita Valéria das Graças, do parecer técnico de engenharia, ora se juntou para recurso voluntário, tendo-se em vista a extensão do proprietário 1.156 hectares, na época de vistoria, a avaliação não foram encontrados dados de pesquisa e oferta ou transacionário com áreas semelhantes. Assim sendo, considerando os parâmetros do mercado, foi adotada uma área paradigma de 120 hectares. Porque, na realidade, quando a empresa quando o contribuinte declarou a R$16 o hectare, aí, na impugnação, ele apresentou um laudo dizendo para a DJ que, na realidade, teria que ser acatado o valor de 1.144, com base no laudo de avaliação que levou em consideração a propriedade de até 120 hectares. A DJ negou a avaliação sob o argumento de que uma propriedade de 120 hectares não era suficiente para comparar com a propriedade de 1.156 hectares. Aí, por conta disso, a DJ terminou por negar a avaliação apresentada pelo laudo no valor de 1.144 e mantendo a autuação com base no valor de 2.000 por hectare. Aí, com relação à discordância quanto ao grau de ternura, o grau de utilização da propriedade, por fim, mas não menos importante, cumpre ressaltar que o grau de utilização do imóvel deve ser fixado em no mínimo 80%, pelas razões que serão demonstradas adiante. Em relação ao loteco, a decisão recorrida, ao rejeitado, manifestou-se por seguinte motivo. Embora emitido por profissional habilitado, o documento não foi elaborado em conformidade com a norma ABNT.
As dimensões da propriedade mortais são muito aquém da área fiscalizada. 3 delas compreendem aproximadamente 10% da área total do imóvel, e as demais muito menos de 2 dígitos. Fato que descarta a possibilidade de se entender que contém características semelhantes. Embora da impugnação consta a necessidade de reajuste do valor de 2012 para 2007, o documento técnico não se verifica da referência temporal de tais valores. No que diz respeito à comprovação do valor da terra nua, mesmo que o laudo técnico apresentado não atendesse aos requisitos legais, pelo fato de que não havia fazendas com o tamanho e características similares ao do imóvel em questão, analisando os usados do processo, conforme mencionado pelo recorrente, no termo da intimação fiscal em geral contribuinte, foi sugerido ao mesmo que, na intimação fiscal, que poderia se valer da avaliação efetuada pelas fazendas públicas estaduais, exatorias ou municipais, assim como aquelas efetuadas pela matéria, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Ao se debruçar sobre os argumentos apresentados pelo recorrente nesse recurso, confrontando com a diligência efetuada pelo mesmo, para confirmar a validade da informação carregada usada pelo laudo de avaliação, apresentado pela ocasião da impugnação, como, por exemplo, a declaração do Sindicato de Cultura Rural de Carrancas, onde são apresentados os valores de avaliação da propriedade do recorrente compatível com o valor do laudo de avaliação, além de escrituras emitidas pelos cartórios de operações de vendas compatíveis com o laudo de avaliação e da declaração da Emater, também que coloca o valor compatível. Considerando que não há na região propriedade em situações similares de tamanho e qualificações compatíveis com o imóvel em questão, tem que assistir razão ao recorrente no sentido de ser mantido o valor terra nua conforme apresentado pelo laudo de avaliação. Além do mais, no que diz respeito ao ajuste do valor do mercado do ano de 2012 para o 2007, o laudo menciona que para a determinação do VTN para os anos de 2007 a 2008, foram utilizados dados referentes ao histórico do valor do mercado na região do imóvel, objeto de avaliação elaborado pela FAE, em conjunto com a tabela do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Contadoria e Justiça do Comarca de Belo Horizonte, referente ao mês 6 de 2012. Entendo que o profissional elaborado técnico foi coerente, pois baseou-se em informações prestadas por órgãos oficiais, que, até que se prove o contrário, devem ser analisados todos os fatores que influenciaram na determinação dos valores, que devem ter analisado todos os fatores que influenciaram na determinação dos valores encontrados, não tendo por que desmerecê-lo. Discordância quanto ao grau de utilização da propriedade. Analisando as exigências recorrentes nesse item, tem-se que o contribuinte, ao declarar a área ocupada com benfeitoria de 3 hectares, declaração original, o grau de utilização da propriedade seria 64,43%, quer dizer, 742 dividido por 1.153 hectares, cuja alíquota, de acordo com a tabela de cálculo, da alíquota de imposto de renda rural, seria de 3,4%. A decisão recorrida considerou como área de benfeitoria a área calculada de acordo com o laudo de avaliação apresentado, no caso, 15 hectares. Quer dizer, a DRJ alterou o valor da área de benfeitoria de 3, como foi declarado, para 15 hectares. Por conta disso, o novo grau de utilização da propriedade segundo a decisão recorrida passou a ser de 65,1%, quer dizer, 742 dividido por 1.141, cuja alíquota de tributação passa a ser de 1,6%. Por conta da redução da alíquota, o valor inicial da autuação foi reduzido de 77.962 para 36.356. Porque, na realidade, é o seguinte, 65% é o divisor de águas entre a alíquota de 3,4% e a alíquota de 1,6%. A DJ, apesar de não ter acatado o laudo de avaliação pelo valor declarado, ela aceitou o valor da benfeitoria declarada de 3 para 12, para 15%. Aí, no caso, o percentual de utilização até passou a ser 65,1%. 65,1% baixaria a alíquota de 3,4% para 1,6%. Por isso que a DJ reduziu o voto à metade. Aí, se não vejamos a alíquota com base na grau de utilização. Conforme anteriormente apresentado, quanto aos argumentos recorrentes de que seja utilizado o grau de utilização conforme a declaração dos exercícios anteriores, e os elementos apresentados entendem que não merecem prosperar essas alegações. Haja visto o fato de que, para fim de autuação, vale a área declarada pelo contribuinte na declaração em comento,
Mesmo assim, considerando que a decisão recorrida acatou a alteração na área útil declarada para o valor constante da avaliação, entendo que deve ser mantida a área ocupada com benfeitoria constante do referido laudo, de 15 hectares, com a respectiva redução da lei de tributação de 3,4 para 1,6, de acordo com o decidido pela adesão atacada, pois não se deve alterar a adesão recorrida de forma que venha a prejudicar o recorrente. Aí, voto por conhecer o recurso para o mérito da provimento parcial, no sentido de acatar o valor da terra nua de 1.144, no lugar de 2.000, conforme a fiscalização da DJ tinha mantido, conforme contando lá de avaliação. Que, na realidade, com relação ao grau de utilização, o contribuinte pediria que o grau de utilização não fosse só de 65%, e sim acima de 80%, que daria uma alíquota bem mais ínfima, tipo 0,3%. Esse é o meu voto. Senhores, considerações. Eu não entendi a questão da alíquota que tu estava falando agora. Esse é o último ponto que tu falou, Guarita. Não, Rodrigo, é o seguinte, com relação à alíquota, é o seguinte. O contribuinte tinha declarado, na declaração dele, 3 hectares de área útil. Certo? Não, isso eu entendi, mas é que tu falasse alguma coisa de 85%. Não, essa questão da área para 15 já foi acatada pela DRJ. Porque o contribuinte achou, não ficaria satisfeito só com o que a DRJ considerou, 65,1% de área útil, e achou que deveria ser a área útil, devia ser de 80%, que daria uma alíquota bem menor do que 1,6%. Aí, ou seja, tipo assim, caía para 0,3%, por exemplo. Conforme aquela tabela mais em cima. Se tu ver a tabela um pouquinho mais em cima, tu vai ver que... Não, mas aí ele não mostrou nada, ele não chegou para dizer, tem uma área de pastagem... Não. Ah, tá. Esse tipo de questão é uma questão que comporta julgamento. A gente não discute o grau de utilização, porque o grau de utilização ele decorre da distribuição das áreas que são comprovadas. Então, não tem matéria para discutir, eu não concordo com o grau de avaliação. Olha, o grau de avaliação decorre da aplicação das áreas do que foram reconhecidas no imóvel. Não tendo nenhum questionamento quanto às áreas, não há que se falar em discutir, ela deve ser aplicada nos termos que já foi calculado lá pela DRJ. Mas, enfim, no final das contas, o conselheiro Guarita chega a essa conclusão, né? Ele chega a essa conclusão, acaba, né, ele perdendo um pouco de tempo tentando dar ouvidos ao que o contribuinte falou, e que tem que dar, na verdade, mas é que, na verdade, não tem matéria a discutir nesse tema. Né? Não se discute grau de avaliação. Grau de avaliação não é matéria de litígio. Grau de utilização, está falando. Grau de utilização, porque a gente não define, tem que ser grau tal, tem que ser grau tal. Não é grau tal. O grau tal, ele decorre do cômputo das áreas, da utilização das áreas dos outros processos. Eu só entrei nesse mérito porque para explicar que a DRJ acatou a umidade área útil, e por isso o grau de utilização passou de 60,4 para 65, alguma coisa, que daria, em vez de ser 3,6. Então, a questão mudou porque ela considerou a área de ocupada por benfeitoria, só isso. Então não tem porque né, nesse argumento você chega a falar assim, mas eu não posso mudar para prejudicar o contribuinte. Não tem que mudar. Certo. Com certeza, não mudei. Mas vamos lá, senhores. O conselheiro relator vota por acolher o valor do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Está faltando alguém aí, acho que o Sávio caiu, né? Verdade. Falta. Dá só um minutinho para ver se ele retoma. Aí, no caso, esse recurso, ele foi muito diligente. Ele pegou todas as informações para reforçar o laudo de uma forma bem diligente, o contribuinte. 3, 5, 7. Ver se o Sávio fez algum comentário aí no WhatsApp para a gente. Não. Você sabe? Mandei mensagem para ele aqui, ele não respondeu ainda.
retornando, ele disse. Caiu. Mas já está retornando. Tem obra aí também, Guarita? Aqui, Rodrigo? Tem, tem. Obra aí também. Pode me tomar. Pronto. Pronto, agora sim. O áudio, presidente. Vamos lá, senhores. Sávio, enquanto você esteve fora aí, por conta desse pequeno problema técnico, a gente só ficou te aguardando. A gente ainda está concluindo o processo do conselheiro Guarita, em que ele deu provimento parcial ao recurso voluntário para acolher o valor do VTN calculado pelo laudo apresentado pelo contribuinte. Nesse caso, seria um provimento parcial. Seria um provimento parcial. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Eu também, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a utilização do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Esse resultado, ele se repete ao processo que compõe o lote repetitivo, que é o 194, que vai ficar com nesses mesmos termos, só com o acréscimo de que o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no julgamento do processo 2011-40. Processo seguinte, 195, contribuinte Marco Antônio Siviero, também de relatoria do conselheiro Guarita, também um paradigma de repetitivos do lote representado pelo processo 196. Conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade. Está sem som, Guarita. Trata de autuação referente a imposto sobre propriedade territorial rural. Utilizarei o voto, o relatório elaborado do voto condutor relativo ao julgamento de primeira instância. Referente ao exercício de 2003, certo? É o seguinte: foram integralmente glosadas as áreas declaradas de preservação permanente e de utilização limitada, além de rejeitar o VTN declarado, correspondente ao VTN médio por hectare apontado no CIFT, exercício 2003, para o município de locação do imóvel, com consequente aumento do VTN de alíquota e cálculo distribuído, resultando em imposto suplementar a pagar entre multa de ofício e juros de moras. Em conclusão,
por estar à época de portagem em gozo de seu período de férias no sul do país, somente tomou ciência do lançamento quando voltou de férias, argumentando que o início da contagem do prazo deveria ocorrer apenas após sua volta de férias. Aqueles argumentos deles para dizer que estaria era tempestivo. Na verdade, o contribuinte entrou com um recurso, com impugnação de forma intempestiva sobre esse argumento que estaria de férias. Aí não recebeu correspondência. Aí a decisão da primeira instância, da RJ, foi e deu sentença, não conheceu do recurso dele porque estava perempto. Aí ele recusou da impugnação. Aí ele, novamente, de novo, fora do prazo, de novo, entrou com recurso voluntário perante esse conselho, nosso CAF. Aí, novamente, ele seria julgado de efetivo para a gente. Certo? O problema é o seguinte, após o final... Em sua decisão, o julgador de primeira instância decidiu pelo não conhecimento da impugnação de acordo com a seguinte emenda, intempestividade, certo? Após a saída da eleição de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário conforme o período final do seu recurso a seguir transcrito. Pela primeira liminar, que seja o presente recurso considerado tempestivo em razão da greve deflagrada pelo Correio. Pela segunda liminar, seja considerada intempestividade da defesa outrora apresentada, e com isso seja mesmo analisada e julgada. E também no período final, que após análise da defesa, à luz do que preceitua o artigo 137N e do pacífico posicionamento jurisprudente, extingue o processo administrativo, tornando-se efeito a cobrança do valor identificado na notificação do lançamento, foi excluído por passivo impugnante, acionado por sua vez o proprietário do imóvel. Na verdade, para não ter que ler tudo para você, eu vou dizer o seguinte: em 10 de setembro de 2014, o recorrente protocolou ação judicial no sentido, ou seja, a decisão foi em 2012, 13, aí em 2014, ele protocolou ação judicial no sentido de anular a atuação, entre outros aspectos, alegando a ilegitimidade de sua configuração no polo passivo. Em 15 de junho de 2015, através de informação processual tal, a unidade de origem, através de revisão de ofício direto, anula a atuação objeto desse recurso, sob os argumentos de que o contribuinte não deva figurar no polo passivo da atuação, de acordo com a seguinte conclusão da informação fiscal. Ainda que tal processo se encontre no CAF e o contribuinte tenha ingressado com a ação anulatória através do processo judicial, é necessária a retificação do lançamento ao amparo do artigo 145 CTN, que prevê a revisão de ofício dos atos praticados pela Administração Federal, estando assim a decisão proceder através da revisão de ofício em relação ao débito do exercício 2005, desta forma, propõe a alteração do débito conforme está abaixo. Exercício 2003 ficou reduzido o crédito tributário para 0,001. Tá. Considerando que o recorrente interpôs ação judicial visando a anulação do lançamento de objeto de atuação do ano 2014, e também o fato de que a unidade lançadora do ano 2015 optou pelo cancelamento total de débitos fiscais, outro lançado, objeto desse processo, não existe mais razão para que esse conselho se manifeste sobre o pleito do contribuinte, por não mais existir objeto desse recurso voluntário. Então, voto pelo não conhecimento do presente recurso pela perda de objeto. Resumindo. Senhores, considerações? Não tá... Assim, não é melhor não conhecer, eu acho mais seguro. Rodrigo, também eu pensei assim, mas é o seguinte, se não... Mas... Porque você está entrando no mérito. Mas o recurso está tempestivo, né? Nem tempestivo. Mas o conselheiro está não conhecendo, não é isso? Não conhecendo o mérito, né? Não conhecendo o mérito, por exemplo. Ele disse que, pela matéria, porque está em ação judicial. Não, mas pelo menos aqui na conclusão está não conhecer do presente recurso, né? Ele não está conhecendo do recurso porque a unidade de origem, em razão dessa ação judicial, já reviu o lançamento e cancelou a autuação. Levou esse período. Então ele está falando, olha, eu não conheço porque perdeu o objeto. Se o recurso está sendo direcionado a um determinado lançamento, nesse caso, a própria unidade já fez o papel dela de rever o lançamento em atendimento ao que foi decidido no judiciário, já mandou essa informação para cá e simplesmente não está conhecendo do recurso, porque o recurso perdeu o objeto. Nem está avaliando
se tem concomitância, não está nada. Simplesmente, não tem objeto para discutir aqui. A oportunidade já... Né, é que o conselheiro, ele tratou de tudo ao mesmo tempo e acabou deixando essa dúvida para a gente, que a gente não sabe se teve um recurso intempestivo, se teve a DRJ, que foi a impugnação que foi intempestiva. Os dois foram intempestivos. Quando, na verdade, a matéria é o auto de infração foi revisto de ofício pela unidade, conforme folha estágio, portanto, o recurso, independente de qualquer situação, ele não deve ser conhecido, e essa é a proposta do primeiro. Então, ele realmente não está conhecendo, mas por conta da perda do objeto decorrente dessa revisão de ofício formalizada pela unidade preparadora. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Rodrigo, como vota? Desculpa, Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então o resultado desse julgamento fica a quadro dos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão da perda de seu objeto, em decorrência da revisão de ofício levada a termo pela unidade responsável pela administração do tributo. Assim, esse resultado vai ser o resultado replicado para o processo seguinte, que é o repetitivo, que só vai ter aquele complemento que o processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no paradigma do final de 2007-87, que foi anterior. Próximo processo, 197, Agricultura, Pecuária e Comércio Palmares, Limitada, contribuinte, processo final 2010-18, relatoria do conselheiro Daniel. Também um paradigma de repetitivo, representado pelo processo 198, também do mesmo contribuinte. Por favor, Daniel, fique à vontade. Obrigado, presidente. Igualmente ao anterior, senhores, esse processo só trata de... idêntico ao anterior. Ele só trata de subavaliação do VTN, a fiscalização arbitrou o VTN de acordo com o sistema CIPT, o contribuinte, a contribuinte empresa Palmares, trouxe um laudo de avaliação, a meu ver, hábil e idôneo para fez prova em contrário, né, em relação a afastar o arbitramento, e nos termos do anterior, eu estou concluindo que assiste razão a recorrente, né, não obstante esse laudo de avaliação apresentado, ele está aí, os senhores podem conferir as folhas 29 e 87, certo? Ele está inferior à média do CIP, isso não significa dizer, né, aquela mesma... a mesma fundamentação que eu coloquei nos outros, né? E eu digo que esse laudo concluiu que o valor da terra nua do imóvel no período do lançamento é de R$ 2.230.011,76, né? Eu entendo que ele merece fé, constitui elemento de prova válido para fundamentar o VTN declarado. E, em conclusão, eu voto por conhecer do recurso para dar-lhe parcial ao provimento, determinando o recálculo do tributo devido, considerando o valor do VTN apurado pelo laudo de avaliação de folhas. Só um minutinho aqui que deu uma divergência aqui entre as folhas que eu coloquei aqui em cima e essa de baixo da conclusão. O laudo começa às folhas 29 e vai até, como dito aqui em cima. Apenas a conclusão que eu vou alterar aqui. Apenas foi aqui, em vez do 1, é para ser o 9. É folhas 29 a 87, tá o laudo
que demonstra o VTN de 2.230.000. Senhores, considerações? Conselheiro relator, votando pelo provimento parcial recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Daniel, nesse caso é provimento total, é isso? Presidente, só tem um detalhe aqui que eu estou vendo aqui, que eu vou ter que restabelecer o valor que foi declarado, porque está maior, entendeu? O valor declarado é maior do que o valor apontado pelo VTN, não é isso? Não, o valor declarado... Não, desculpa, o valor declarado é 1.801.778 e o valor do laudo é 2.200.000. Então vai acolher o laudo. Só que aí eu vou estar modificando... eu vou estar modificando a declaração dele com base no laudo, né? Isso a gente já fez aqui, né? Em outros casos. Sim, comprovou. Tu não está alterando a declaração dele, está alterando a base de cálculo do tributo. Isso. Então eu vou considerar o laudo. Conselheiro Rodrigo, quer fazer alguma consideração? Ou algum outro colega? Eu, como sempre, eu falo, eu tenho dificuldade de pegar um laudo como esse aí e dizer que não cumpriu regra, não cumpriu norma. A gente teve uma situação anterior aí com o conselheiro Guarita que a DRJ não acolheu porque as propriedades que estavam servindo de comparação tinham tamanho menor. Ora, se eu estou comparando o VTN de uma propriedade de 50 hectares com uma propriedade de 1 milhão de hectares, não interessa. Se eu estou falando que estou analisando o hectare, eu acredito até que eu esteja prejudicando a pessoa, porque quando você tem uma propriedade muito grande, a tendência é que por unidade o valor médio seja menor do hectare, né? Então, assim, eu não tenho como afastar aí os argumentos tratados num documento como esse, com esse capricho de elaboração e tal. Eu não me sinto à vontade, portanto, estou de acordo aí com as manifestações do Daniel. Como vota, Rodrigo? Aí dá parcial provimento, né? Para acatar o laudo, né? Então, eu não sei se o Daniel estava vendo ali, se o provimento, se o contribuinte está pleiteando só isso. É provimento total. Não, porque o pedido dele é cancelar o auto de infração. Então é parcial. Perfeito. Parcial provimento. Ok. Então, Rodrigo, como vota? Eu voto... Daniel vai fazer o parcial provimento, né? Parcial provimento. Então, acompanho o relator. Guarita? Eu também acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então para o processo 197, contribuinte Agricultura, Pecuária e Comércio Palmares Limitada, acordo de membro do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Esse é o mesmo resultado a ser aplicado ao processo 198. O Daniel, no voto dele, naturalmente, qualquer outro colega que esteja tratando do paradigma, pode apontar até onde está o laudo, especificar o laudo. Eu boto assim porque vai ser exatamente a mesma conclusão para o outro processo. Ok, senhor? Nesse sentido, o outro processo vai ficar só com aquele apontamento de que o julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando os resultados do paradigma, processo 2010-18. Processo seguinte também do conselheiro Daniel, também um processo de TR. Deixa eu ver onde nós estamos aqui nesses processos de TR.
Senhores, ainda temos bastante processos ainda para a parte da manhã. Se vocês quiserem dar uma paradinha para dar um refresco aí, tomar uma água. Uma paradinha, presidente. Uma paradinha, então? Uhum. Senhores, então vamos interromper e para retornar logo em seguida. São 15h34. Senhor Alberto, por favor, poderia parar a gravação?